Olá pessoal, tudo bem? Professor João Paulo. Vou gravar mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu vou dar continuidade no assunto, que é a avaliação no trauma, que é o XABCDE, onde a gente fala na avaliação primária e secundária. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho da avaliação primária, só para relembrar, que a avaliação primária faz uma abordagem rápida, uma abordagem qualitativa, que é para ver os padrões vitais, como a frequência respiratória, frequência cardíaca, o nível de consciência, para eu tentar identificar a gravidade da vítima rapidamente, pensar num tratamento daquela alteração e talvez remover essa vítima imediatamente ou não remover, ok? Antes mesmo, dependendo da situação, até antes de partir para a avaliação secundária. Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho então da avaliação secundária. A avaliação secundária é a segunda etapa, tá? Então a gente sabe que tem a primeira etapa, que é a avaliação primária, que é qualitativa. E a avaliação secundária? A avaliação secundária, ela faz uma avaliação quantitativa, quantidade, números. Por que números? A frequência cardíaca, ela pode estar alterada, eu perceber, mesmo sem saber os números. Ao checar um pulso radial, eu consigo verificar que o pulso está rápido, o pulso está ausente, o pulso está fraco. Isso é qualidade, né? Agora, quanto está de acordo com os padrões definidos como normal, com um padrão alterado, com um padrão menor do que o normal ou mais baixa, que a gente chama de bradipneia, taquipneia, né? Então a gente precisa pensar, um exemplo, ou taquicardia, bradicardia, ou taquipneia, bradipneia, que são os padrões respiratórios. O nível de consciência também, que eu consigo classificar, de acordo com consciente, inconsciente, torporoso, confuso, desorientado, agitado. Mas existe também uma tabela que classifica o grau de consciência da vítima, que a gente chama de escala de coma de Glasgow. Então, na avaliação secundária, a gente vai começar a aplicar exames físicos e testes mais palpáveis para ter uma informação padronizada. Então vamos lá. Primeiro, eu falei para vocês. Objetivo: quantificar dados vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor, tá? Esses são os sinais vitais padrões, que a gente considera, tá? Mas também existem alguns outras informações que são complementares, como o quê? O HGT, que é o destro, onde eu vou verificar a glicemia do paciente, a saturação de O2, tá? Também eu vou pegar o oxímetro de dedo, colocar lá no paciente e verificar o nível de oxigênio, qual que é a porcentagem que ele está apresentando. Lembrando que a saturação vai de 0 a 100, o ideal é que esteja acima de 94. Se for paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, 92, 90, abaixo de 94 até 90 seria tolerado, ok? Que é o basal do paciente. Bom, e aí a gente pensa, mas é difícil isso, a gente fazer avaliação primária, avaliação secundária, o que eu faço em qual momento? Bom, a gente divide para ficar mais fácil o entendimento, mas na hora do vamos ver, na hora do atendimento, acontece a avaliação primária e a secundária, de certa forma, ao mesmo tempo. Enquanto, vamos dar exemplo, tá? O médico e o enfermeiro, ou dois profissionais, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, ou o enfermeiro e o socorrista. Então, duas pessoas conseguem fazer dois processos ao mesmo tempo. Agora, uma pessoa ela vai ter que fazer uma etapa de cada vez, certo? Então, para meio de ensino ou de técnica de aprendizagem, é recomendado que você faça uma etapa de cada vez, certo? Então, você vai avaliar, fazer a aplicação da avaliação primária, fazer uma avaliação do padrão respiratório, uma avaliação do nível de consciência, uma avaliação das características hemodinâmicas. Não encontrou nada, nenhuma alteração significante, parto para avaliação secundária, para você poder tomar uma atitude com mais segurança. Bom,
E aí a gente aferiu então, fez a aplicação do aparelho de pressão, né? Viu a pressão, viu oximetria, viu glicemia, viu tudo, certo? Agora eu vou fazer o quê? O exame físico, tá? Por que eu tenho que fazer um exame físico completo? A gente fala que tem que fazer um exame físico da cabeça aos pés, céfalo-caudal, céfalo-podálico, né? Vai depender de onde a gente for estudar, pode estar uma terminologia diferente, mas sempre da cabeça aos pés. Então eu vou examinar a cabeça, vou examinar o tórax, vou examinar o abdômen, vou examinar a pelve, depois eu vou examinar as extremidades, tá? Então, vamos relembrar. Cabeça, tórax, abdômen, pelve, que é aqui a região do quadril, depois extremidades, membros superiores e membros inferiores, tá? Eu não devo me apegar a fraturas e ferimentos superficiais como se isso fosse o mais grave, tá, pessoal? Isso é uma dica, tá? Às vezes a gente fica lá perdendo tempo imobilizando, fazendo curativo em uma coisa que não está ameaçando a vida do paciente. Um sangramento só deve ser controlado inicialmente se for ameaçador à vida. Se for uma escoriação leve, um pequeno corte que não está ameaçando a vida, eu tenho que avaliar primeiro a vítima para ver se ela tem sinais de mais gravidade. Não encontrando mais gravidade, aí sim eu vou fazer o curativo, tá? Então fiz o exame físico cefalocaudal. No exame cefalocaudal, né, da cabeça aos pés, enquanto eu estou fazendo a avaliação, né, coloquei o oxímetro, já fiz a glicemia, já consegui alguns parâmetros clínicos. Com isso, eu já consigo fazer o quê? Pensar em algum tipo de tratamento. Se esse paciente está hidratado, se ele está desidratado, se ele está hipotenso, se ele tem hipovolemia, né, que é quando a pressão está baixa, por perdas, né, por desidratação ou por perda sanguínea ou em outras causas. Se ele está com uma saturação baixa ou dessaturando, com baixa a saturação de O2, então vi lá no oxímetro que está menor que 90, vou pensar na reposição de oxigênio. Então a gente segue uma linha do quê? Identificar, tratar e reavaliar. O recomendado que a reavaliação completa, né, do trauma que seja feita a cada 2 minutos. Então a cada 2 minutos eu faço uma reavaliação. Mas eu tenho que fazer tudo, todas as etapas? Quase tudo, o que for mais importante. Então, tem que avaliar o nível de consciência de novo, tenho que ver a parte hemodinâmica, eu tenho que ver o padrão respiratório, porque são os mais importantes, ok? Então, eu tenho que estar sempre fazendo uma reavaliação. Uma coisa importante, eu não posso esquecer na hora do exame físico de ver o dorso da vítima. Muitas pessoas esquecem, avalia a parte da frente, extremidade, tudo bonitinho e esquece. O melhor momento para avaliar o dorso da vítima é na hora que você vai fazer o rolamento dele, ou para pôr na prancha, ou porque você vai avaliar mesmo. Mas você tem que pensar, se é trauma, eu tenho que evitar. Vira, volta, vira, volta. Eu tenho que movimentar o mínimo possível. Então, deixar para fazer o rolamento 90 graus da vítima na hora que ou já for pôr na prancha, ou eu já fiz as outras avaliações. Por quê? A hora que eu virar, eu já penso se eu vou pranchar ou não, ok? Para eu não ter que movimentar a vítima 2 vezes, o paciente vai sentir dor, pode ter instabilidade óssea, né? Um desalinhamento, pode ter um agravamento de fratura da coluna. Então eu tenho que pensar em todas essas questões. Outra coisa, quando eu faço, então, fiz a primeira etapa, avaliação primária, fiz a avaliação secundária, que eu acabei de falar para vocês, que é um exame físico com avaliação dos sinais vitais, tá? O exame físico é detalhado. Agora eu vou ver o olho, eu vou ver a boca, eu vou ver o nariz, vou ver o ouvido, vou ver o couro cabeludo, vou ver a nuca, vou ver a cervical, vou ver a traqueia, vou ver o tórax, vou ver se não tem afundamento de tórax, vou ver se não tem sinal de fratura, o ombro, vou ver se não tem fratura na clavícula, vou tentar movimentar o braço, vou tentar movimentar a perna, vou ver a perfusão, vou ver sensibilidade, que é importante. Uma coisa que muita gente esquece, vai avaliar a extremidade, vê só sinal de fratura, mas não avalia a sensibilidade, não avalia a perfusão, né? Não avalia a dor. Então é importante a gente sempre pensar. Movimentação, se tem movimento preservado, que é o tônus, se tem sensibilidade, tá? Porque os nossos nervos, têm dupla função, parte de estímulo motor e tem a função de sensibilidade, tá?
Então a gente tem que pensar, esse paciente tem uma hemiparesia ou ele tem uma hemiplegia, né? Que é a perda ou uma plegia, né? Que é a perda do movimento. Às vezes ele pode perder o movimento, mas sentir. Ou ao contrário, ele sente, mas não movimenta. Tá? Então a gente tem que pensar, vítima de trauma é uma situação que a gente tem que avaliar todos os pontos, todos os detalhes para não deixar passar nada despercebido no pré-hospitalar. É importante você chegar no hospital já sabendo tudo que tem de alteração. Outra coisa, tem uma outra escala, cheia de escala, né, no trauma para avaliação. Ó, escala de Coma de Glasgow, escala, né, do trauma, que é o XABCDE, mas também tem uma escala que chama SAMPLE. A gente não costuma falar muito porque a gente acaba fazendo e não pensa na sequência das perguntas, mas tem uma sequência óbvia. Então, SAMPLE, o que é? S de sinais e sintomas. O que esse paciente está sentindo e o que ele apresenta, tá? Sintomas, o que ele apresenta. Sinais, o que ele está sentindo. Alergia. Ele tem A de alergia, SAMPLE, né? A de alergia, ele tem alergia à medicação. Por quê? Eu quero saber antes de fazer, se eu vou fazer um remédio para dor, se eu vou usar um esparadrapo, se eu vou usar qualquer outro material que ele tenha sensibilidade ou intolerância. M de medicamentos e um pouco do histórico, né? Porque se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele toma aquela medicação, se ele está taquicárdico porque ele não tomou o remédio, se a glicemia está alterada porque ele não tomou hipoglicemiante. Então, são várias informações. Se ele toma uma medicação anti-ansiolítica, um sedativo para dormir, por isso ele está sonolento, tá? Então, eu tenho que pensar. O P, que seria o passado médico pensando nas doenças, tá? O que ele faz tratamento, quais os tipos de doença, né? Como eu já falei, diabetes, hipertensão, doença cardíaca, AVC, Alzheimer, né? E também, se for paciente mulher, a questão da prenhez, né? Se está prenha, se está gestante, existe a possibilidade de estar grávida. Então você sempre vai perguntar o quê? A data da última menstruação. O famoso DUM, D-U-M, data da última menstruação. Então você pergunta para o paciente, olha, existe a possibilidade de você estar grávida? Ela vai falar, não. Você lembra a data da última menstruação? Ah, faz 2 semanas, ok, faz um período de segurança. Agora, se a paciente falar, minha menstruação está atrasada ou não lembro, chega no hospital, tem que ser solicitado, né, se for fazer alguma intervenção, algum procedimento, alguma cirurgia, um beta-HCG para pensar na possibilidade de gestação, ok? Às vezes a pessoa não sabe, está grávida, ok? L de líquidos. Então eu preciso saber se o paciente recebeu líquidos nas últimas horas, alimentos, ok? Porque na hora dessas refeições, das alimentações, pode ter sido recente. Se esse paciente foi um trauma grave, tem uma perfuração e precisa ir para o centro cirúrgico, né, vai ser necessário fazer a descompressão abdominal, talvez uma drenagem dos líquidos do estômago, né, para ele poder fazer o procedimento cirúrgico por conta do risco de retornar esse líquido do estômago e ir para o pulmão, causar uma broncoaspiração, até mesmo durante o atendimento ele vomitar e broncoaspirar, ok? Para eu ter um cuidado a mais. E até mesmo na hora da remoção na ambulância, porque a ambulância chacoalha, passa no buraco, desestabiliza a parte neurológica do paciente. E a letra A, que seria o ambiente, né, no caso como que aconteceu, o que estimulou a vítima a ter aquela alteração, se foi uma escada, se foi na rua, né, sempre pensando no que pode estar causando, né, o que levou, né, a vítima a ter aquele tipo de alteração, ok? Então, com isso a gente acaba completando então a avaliação no trauma. Então, avaliação primária, avaliação secundária, avaliação primária, só lembrando, quantitativa, eu quero ver a qualidade dos padrões de vida do paciente, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e do nível de consciência, que eles estão interligados, ok? Já na avaliação secundária, eu quero fazer uma avaliação quantitativa, quero ver os padrões, o que estão dentro do normal, o que está alterado,
para pensar no tratamento, pensar numa forma de corrigir uma hipoglicemia, uma hipotensão, né, que pode ser uma desidratação, pode ser também uma queda da saturação. Então eu preciso pensar nos tratamentos para tentar ajudar a vítima, ok? Lembrando, fazendo exame físico, então vou avaliar toda a questão do corpo, todas as estruturas. A gente está falando de uma escala de avaliação do trauma, mas eu também tenho que pensar em alterações clínicas, tá certo? E poder ajudar esse paciente da melhor forma possível. Então a gente segue a linha de raciocínio. Avaliação primária, secundária, exame físico, avaliação dos sinais vitais, escala sample, né, para verificar todo o histórico do paciente e identificar, tratar e reavaliar e levar esse paciente o mais rápido possível, então, para o ambiente hospitalar, ok? Então esse foi o vídeo de avaliação secundária. Obrigado.